Ah, boa tarde, gente. Tava com algum problema técnico aqui da conexão. Eu botei agora para conexão, tá no 4G, tirei da minha rede interna aqui. Enfim, é, boa boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A gente está começando mais um Conversas de Direito Administrativo. Hoje a gente vai tratar de um tema popular, que é concurso público, que é um tema de interesse de um monte de gente e acho que vale a pena discutir algumas coisas nesse assunto. Não só as mais triviais, mas também discutir a adequação do sistema de seleção para o serviço público. Para começar junto comigo nesse debate, eu vou chamar o professor Zé Vicente, que eu já vi que está aí, o professor André Cirino também, né? Vamos lá, Zé. Vamos ver, eu vou começar com você hoje para a gente tratar do tema de concurso. Concurso foi um tema que algumas coisas mudaram ao longo do tempo. Quer ver uma coisa que mudou? Quando eu estudei concurso público na graduação, até o fim dos anos 80, início dos anos 90, prevalecia o entendimento de que agora eu consigo. O entendimento de que concurso, de que a nomeação e posse do aprovado no classificado no concurso público era matéria de era matéria de exclusiva discricionariedade da autoridade que realizou o concurso. Quer dizer, a aprovação em concurso, a jurisprudência era muito pacífica nesse sentido, de que a aprovação em concurso não dava, de modo algum, direito subjetivo à nomeação. A primeira vez que eu vi um julgamento diferente disso foi já no final dos anos. Oi, Rodrigo Chover, muito prazer ter você com a gente aqui, viu? Prazer enorme. Você orientando, né, inclusive, né? Foi me orientando. Uma dissertação sobre direito esportivo, alguma coisa assim, né? Isso. Boa memória, Zé, boa memória. No final dos anos 90, 96, 7, sei lá, na segunda metade dos anos 90, eu vi o Tribunal de Justiça, eu assisti um julgamento do Tribunal de Justiça, era um caso da extinta Conerge, né? Era um caso da extinta Conerge, ou seja, foi anterior à privatização. E nesse caso da Conerge, a Conerge tinha, para quem não é daquele tempo, Conerge era a companhia estadual, uma estatal, que administrava as barcas, tá? Para quem não é desse tempo, foi privatizada no final dos anos 90, 98, 99, por aí. E era um caso, a Conerge tinha feito um concurso para mestre-arrais, ou a pessoa que conduz as barcas, e não tinha nomeado. Não tinha dado posse, nem era posse, nomeação, porque era emprego, mas não tinha chamado as pessoas que tinham passado no concurso. E eu vi, naquele momento, isso era uma jurisprudência inovadora. Pela primeira vez, o Tribunal de Justiça dizia assim, não, tem que contratar, porque tem terceirizado lá, tem contratado temporário lá, realizando esse serviço. Então, se tem aprovado em concurso, tem necessidade, a Conerge tem que chamar. Então, foi, naquele momento, aquilo uma jurisprudência bastante inovadora, mas muito correta. Na verdade, essa evolução jurisprudencial que houve, mais no início dos anos 2000, foi uma evolução jurisprudencial muito correta de reduzir a discricionariedade da autoridade que realiza o concurso nessa questão da nomeação. Agora, o que vocês perceberam claramente é que, por conta desta jurisprudência, as administrações, tanto da administração direta como a indireta, no regime privado, elas construíram, não sei se eu posso dizer, Ana Miguel, bypasses, que foi essa... não sei se eu posso chamar isso de bypasses exatamente, mas essa coisa de cadastro de reserva, isso não existia em concurso. Isso surgiu como uma reação das administrações à jurisprudência, né? Foi uma maneira de driblar
se a gente pode dizer que o bypass é um drible, né, mas foi uma maneira de uma certa forma driblar a jurisprudência que se criou no direito subjetivo à nomeação. Então, o que a gente percebe, eu não sei se o Zé concorda comigo, o que a gente percebe nessa jurisprudência, nessa matéria, dos anos 2000 para frente, é uma briga de gato e rato entre a jurisprudência reconhecendo direitos dos aprovados, que acho justíssimos, Ana está concordando comigo, então deve estar certo, né? Que acho justíssimos. Acho que a jurisprudência evoluiu para o bem. Eu acho que, eu falo isso com frequência, a administração pública não pode ser leviana, né? A publicação de um edital, seja ele de licitação, seja ele de concurso público para nomeação de pessoal, ela gera uma expectativa e gera a atuação da sociedade em conformidade com essa expectativa. Então, a administração não pode ser leviana e abre o concurso, não, mudei de ideia, agora não quero mais. Há que se exigir um dever da administração de uma certa constância, consistência, né? As ações administrativas têm que ter uma certa consistência. Então, a jurisprudência evoluiu para o bem, eu acho, nessa matéria, em reconhecer direitos aos aprovados. Eu diria quase expectativas legítimas justas, né? Eu acho que esses são bem casos de uma expectativa legítima justa, né? Dos aprovados em concurso ou nomeação. Ainda que não haja um direito adquirido à nomeação, há uma justa expectativa criada pela administração pública. Terá que haver uma justificativa muito consistente e razoável para que a administração não realize essa expectativa justa. Então, com a questão do Covid, podem nomear os aprovados dentro? Eu acho que não, Danilo, tá? Eu acho que o Covid não é razão para não nomear. Acho que a gente tem aqui uma discussão muito tranquila de que se o cargo público existe e há necessidade da sociedade para aquela atividade, eventualmente eu posso, sim, demonstrar, mas isso precisa de demonstração, a administração quase nunca faz, de que eu não tenho recursos orçamentários. Isso é possível, tá? É possível que numa situação agora, não o Covid, mas a falha na realização da previsão orçamentária que reduza recursos públicos, eventualmente pode vir a ser uma justificativa para a nomeação, sim, tá? Mas isso tem que ser muito bem provado. Porque acabou de Supremo, esse julgamento recente da semana passada que foi concluído na nomeação para redução de salário, que vocês devem ter acompanhado, um dos votos afirmou uma coisa que eu acho muito interessante, acho que é a parte vencedora, inclusive. A lei manda, antes de você mexer nos efetivos, você tem que reduzir cargos em comissão, você tem que dispensar. Então, assim, de acordo com a lógica que o Supremo adotou, que eu até prefiro a lógica perdedora, a minoritária, eu era a favor da lógica minoritária, mas a lógica majoritária tem uma lógica que a administração tem seguir um ITER antes dela mexer nos efetivos, que é reduzir comissionados, agora eu não me lembro a sequência, mas tem várias coisas que a administração tem que fazer a ver do Supremo. E talvez eu acho que reduzir comissionado deve ser antes de evitar a nomeação de concursados para cargos necessários. Porque você vai ter que fazer uma distinção entre o que é função relevante, essencial para a sociedade. Por exemplo, se tivesse feito um concurso para médico, dá para dizer que não vai contratar médico agora? Não tem a menor chance. Então, a relevância da atividade para a sociedade e a atividade que você está querendo realizar. Enfim, falei muito, Zé. Eu não sei o que você... A gente tem muitos assuntos para falar de concurso, mas eu não sei qual é o assunto que você queria abordar de cara nessa matéria. Qual é o tema do seu interesse em matéria de concurso? Patrícia, eu tenho um artigo chamado... Eu estou lendo o meu artigo para me lembrar o que eu tenho de interessante a dizer. O artigo foi publicado no Jota, se chama O Concurso Público e o Algoritmo Pouco Sofisticado do Direito Administrativo. Então, basicamente, o que eu tenho a dizer é o que está escrito nesse artigo,
Eu estou tentando me lembrar o que é que está escrito nesse artigo, que, portanto, é o que eu tenho a dizer. Mas nesse texto, primeiro, não, antes de entrar no texto, deixa eu concordar com você. Eu acho que houve uma alteração jurisprudencial que veio restringindo a discricionariedade do administrador público, né, nessa questão, que realmente era comum, lamentavelmente comum, você fazer o concurso público e depois não nomear os aprovados, especialmente municípios. Então, tinha toda uma discussão sobre se você fez o concurso público para captar apenas as taxas de inscrição. Tinham questões nesse sentido, que às vezes nem eram verdadeiras, mas, enfim, surgia essa questão. E, hoje em dia, você faz o concurso público para o número de cargos disponíveis, né? Surgiu ali o bypass aí, ou a ideia do cadastro de reserva, mas, em todo caso, existe essa busca, né, por uma redução da discricionariedade a zero nessa lógica do concurso público. Isso é um problema, essa lógica do concurso público que leva à redução da discricionariedade a zero. Eu acho que o concurso público e o algoritmo, as regras de funcionamento do concurso público, elas são regras pouco sofisticadas. E são pouco sofisticadas, Patrícia, em 3 aspectos: no conteúdo, na homogeneidade dessas regras e na leitura que se faz da abrangência do concurso público para todos os cargos, para todo tipo de função. Em relação ao conteúdo, por que as regras do concurso público, por que isso que eu estou chamando de algoritmo do concurso público é pouco sofisticado em relação ao seu conteúdo? Concurso público, isso acho que já é um lugar comum, é um ótimo método para selecionar pessoas que sabem fazer concurso público. Resta saber se saber fazer concurso público é o que se espera do agente público. Fazer concurso, essa habilidade, é uma mistura de disciplina, de capacidade de organização de conteúdo, competência na língua portuguesa e, por vezes, raciocínio lógico. Além disso, você soma tempo de estudo, tempo de treinamento, e isso incide desproporcionalmente pessoas que têm mais tempo para estudar, portanto, que hoje em dia é cada vez mais comum pessoas mais jovens passarem em concurso público, aquele fenômeno daquele advogado de meia idade, de 30, 40 anos, que fizesse concurso para ser procurador do Estado, por exemplo, é cada vez mais improvável, porque ele não tem tempo para ficar ali estudando e tal. Mas, enfim, são essas as competências que são testadas, né? Disciplina, organização de conteúdo, língua portuguesa, tempo de estudo, capacidade de tempo de treinamento e dinheiro. Mas não diz sobre interesse no cargo, não diz aptidão para a função, proatividade, capacidade de gestão. Em alguns casos, o design desse processo de seleção é cego à parte das atribuições do cargo. Então, por exemplo, Patrícia, um magistrado, ele, além de prolator de decisões judiciais, ele é também um gestor. Ele é o gestor de um cartório, da secretaria da sua vara. Mas essa habilidade não é verificada pelo concurso público. Se ele é um bom gestor de pessoas, se ele é um bom supervisor de rotinas burocráticas, isso vai ser descoberto depois, às vezes tarde demais. E metade do que ele faz é gerir pessoas e gerir rotinas burocráticas ali. Ele é o chefe de um cartório, um chefe máximo de um cartório, e ele é um gestor de pessoas, ele vai nomear comissão, residentes, estagiários, etc. e tal. Além de fazer sentenças, ele é também uma série de outras coisas que não são testadas pelo concurso público. Na maior parte dos concursos públicos, a essência consiste na aplicação de uma prova escrita sobre conhecimentos formais. Como existe um longo aprendizado a respeito da isonomia, formou-se uma certa cultura do concurso, do conteúdo testado e aprovado em concurso público. Uma espécie de conteúdo que é fácil de ser cobrado em concurso público, que tem respostas certas e erradas. Isso é uma limitação. Patrícia, eu te digo isso abrindo o coração, porque nós já participamos de banca de exame de ordem lá atrás, não é isso? E eu participo até hoje da Comissão Nacional de Exame de Ordem na banca de Direito Administrativo. E é natural que exista um incentivo para você desenhar questões com respostas certas ou erradas, com
o conteúdo que se cobra é um conteúdo mais letra de lei possível, porque a letra de lei você consegue verificar se está certo ou está errado, porque está a letra de lei ali. Questões que ultrapassam um pouco isso não são capazes de serem capturadas pelo modelo do concurso público, né? Além disso, digamos assim, as matérias, além dessa limitação em relação à forma como se vai cobrar, as matérias que se cobra também são muito limitadas. Então, para cargos jurídicos, você cobra ali o conteúdo canônico do curso de graduação em Direito. Para cargos técnicos, você cobra alguma coisa de português, raciocínio, direito administrativo básico, alguma coisa de legislação setorial, alguma coisa de informática, e fica por aí. E você seleciona para atuações as mais diversas possíveis, seguindo essa receita de bolo, em que você cobra respostas certas ou erradas e legislação setorial, direito administrativo, informática, raciocínio lógico e alguma outra coisa, os cargos os mais diversos possíveis. O teste escrito, então você seleciona assim, está escrito no meu artigo, um embaixador, um juiz, um salva-vidas, um policial militar, um médico, um bailarino do teatro municipal, um músico da orquestra sinfônica, uma merendeira, um conselheiro substituto do Tribunal de Contas, um promotor, um zelador de creche, um historiador do Detran, um engenheiro da Petrobras, uma cozinheira. Isso é muito limitador. Respostas certo ou errado e esse conteúdo canônico cobrável em concurso público. Além disso, existe um problema, uma pouca sofisticação nessa ideia de que todo tipo de processo seletivo que se aplica na administração pública é concurso público, ou se existe um processo seletivo, então ele deverá ser concurso público. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: se existe a Constituição exige concurso. Concurso equivale à prova escrita sobre algum conhecimento formal, e às vezes uma prova de títulos. Logo, não se pode selecionar nenhum outro método de seleção de pessoal que não concurso público, assim entendido. Então, eu me lembro disso a partir de uma palestra ou alguma coisa assim do Carlos Ari. Ele falava que alguns municípios do interior de São Paulo, eles começaram a selecionar, isso aliás é uma coisa que está meio na moda, selecionar secretários, eram gestores de alguma coisa ali, chefes de alguma coisa, por meio de análise de currículo, entrevista e provas mais coisa, tipo da iniciativa privada, lá aquelas técnicas da iniciativa privada de seleção, que podem não ser as melhores, mas não são concurso público. Em alguns aspectos sejam melhores, certamente são mais diversas, né? Enfim, entrevista, dinâmica de grupo, etc. e tal, habilidades psicológicas. E aí, o Ministério Público, acho que em alguns municípios, um município ou outro de São Paulo, entrou com uma ação pretendendo invalidar esse processo seletivo para cargos em comissão, dizendo o seguinte: ora, se existe um método de seleção, não é cargo de livre nomeação. Logo, é cargo de concurso público. Logo, você não pode usar esse critério para prover esses cargos. Então, o raciocínio aqui é o seguinte: o raciocínio se é livre provimento e livre exoneração, você tem que chamar qualquer um. Porque se você começa a estruturar um procedimento para selecionar alguém, esse procedimento só pode ser o concurso público. Logo, você está você está desviando um cargo efetivo, chamando ele de provimento e livre exoneração. Então, veja, como é que isso imaginação institucional, entendeu? Uma expressão aí do professor lá de Harvard, que foi meu professor, que foi ministro, como é o nome dele? Foi ministro da Secretaria de Ação de Longo Prazo. Não, esse também foi meu professor. Não, foi ministro aqui. Deixa eu escrever aqui o nome dele. O Mangabeira. É o Mangabeira Unger. Mangabeira Unger. Ele usava uma expressão tributária do Dewey. Aliás, a aula dele é ótima, tá? Eu fiz o curso dele e recomendo. Ele dizia que falta imaginação institucional nas instituições brasileiras. Porque, ora, se existe um processo seletivo na administração pública, só pode ser concurso público. Isso é falta de imaginação institucional. Isso é medo, isso é falta de imaginação institucional. Isso é muito limitado, né?
Então, eu acho que você pode combater essa falta de imaginação institucional de duas formas. Ou você muda a lógica do concurso público por dentro, vamos chamar então na analogia reprogramá-lo, reprograma, coloca novas regras nesse algoritmo, ou então você torna ele parcialmente obsoleto, ou seja, você o desativa ainda que em parte. Outros concursos públicos ou outros processos seletivos, é disso que eu estou falando. Outros concursos públicos significando outras formas de se fazer concurso público ou outras formas de selecionar pessoal que não o concurso público. Outros concursos públicos, ou seja, outras formas de selecionar agentes, pessoas, dentro da lógica do concurso público. E aí eu cito mais uma vez o excelente trabalho do Fernando Fontanha, que já foi citado aqui um dia, eu me lembro, né? Professor, à época da elaboração dessa pesquisa da FGV Rio, e hoje professor do IESP e UERJ, ele coordenou uma interessante pesquisa que se chama Brasil, País dos Concursos Públicos, e dentre as sugestões, então aqui não a parte em que ele descreve a situação, mas na parte em que ele sugere algo, né? Não na par construens, usando a expressão do direito canônico, ele sugere certas etapas de verificação prática da aptidão do candidato. Então, por exemplo, seria, em última análise, você levar o estágio probatório a sério, então colocá-lo como uma etapa real da seleção, e não aquele período quase que sacramentalmente cumprido, na qual os servidores mais novos sofrem um certo bullying silencioso da parte dos servidores mais antigos. Cuidado com a corregedoria, você ainda não é estável, o bicho-papão vai te pegar, como pretextos para fazer com que esses servidores novos carreguem um piano mais pesado. Então, levar o estágio probatório a sério, colocá-lo como fase, estendê-lo também, né, temporalmente. Outros concursos públicos. Então, uma segunda, além de reprogramar o algoritmo, eu acho que dá para fazer outras coisas, tá? Isso é só uma ideia que eu tive. Outros processos seletivos. Aqui a mudança é mais intensa. Então, você compreende que o concurso público é um teste de conhecimento formal, embora não precise ser apenas isso, porque ele pode ter uma etapa mais séria desse estágio probatório. Mas outros processos seletivos também podem servir a esses ideais de acesso às funções públicas com isonomia e eficiência. É claro que existe uma questão prévia muito séria. Existem métodos suficientemente seguros e controláveis para a verificação de certas habilidades, tal como a habilidade de gestão? É nisso que cresce toda a sua mediocridade isonômica. Por quê? Porque se as pessoas falam, veja, não existem testes seguros, não existem métodos seguros, então vamos ficar aqui cobrando a decoreba da letra de lei, que aqui a gente consegue aqui. Mal ou bem é um método objetivo, a gente cumpre o fetiche da objetividade e a gente vai viver feliz sem impugnações eternas. Hoje em dia, e aí eu estou avançando, estou viajando na maionese, tá? Mas, em todo caso, vale a pena a gente discutir isso. Não sei quanto isso é viável, mas você tem hoje, por exemplo, hipóteses, você tem testes da teoria da administração de base experimental e até mesmo da neurociência, que permite, testes sofisticados, permitem ou podem auxiliar ou talvez até substituir essas provas de sabor enciclopédico e mnemônico, que é isso que é. São testes enciclopédicos e mnemônicos. Talvez isso ainda soe relativamente bizarro, talvez você precise ir alterando aos poucos, incluindo exames de aptidões, mas essas mudanças, quando chegam, quando elas ultrapassam certo ponto de mutação, certa clivagem, elas acontecem muito rapidamente. Então é importante prestar atenção nisso. Enfim, o concurso público, eu aqui incluo também os vestibulares, os Enems e coisas do gênero, foi parcialmente responsável pela refundação da administração pública brasileira e da sociedade brasileira. Jovens de diversas origens, de diversas regiões, têm ao concurso público como caminho possível para vidas mais dignas e vidas mais dotadas de sentido. Aqui faço referência à minha própria vida, à vida dos meus pais. Meus pais, pessoas da classe média baixa, que fizeram concurso público, empregado do Banerv, minha mãe servidora da Câmara. Hoje nós temos uma vida confortável de classe média. Meu avô era um barbeiro. Eu estudei em Harvard. Então, 2 gerações, graças ao concurso público, a gente teve uma grande ascensão socioeconômica, né?
Primeiro da parte do meu avô para minha mãe, educação formal e concurso público, depois da minha mãe para mim. E o concurso público é parte fundamental disso, além de opções certas por parte dos meus pais e da minha parte também. Mas o concurso público, a despeito da sua do seu importantíssimo papel no alavancamento da vida de gerações de jovens brasileiros, ele não se torna blindado a críticas em função disso. Então ele pode e deve sofrer revisões críticas para torná-lo não só mais inclusivo, o que já se vem fazendo com as cotas, por exemplo, mas também mais adequado à lógica da seleção de pessoal. O concurso público, Patrícia, tal como ele é praticado hoje, ele é uma resposta maravilhosa para uma pergunta profundamente medíocre. A gente precisa de algoritmos mais sofisticados no direito administrativo brasileiro, o que significa que nós precisamos de um novo concurso público, um concurso público que consiga testar competências, inclusive competências emocionais. E não apenas, eu não estou excluindo, veja, eu não estou excluindo conhecimentos formais, conhecimento de curto prazo. Eu reconheço que isso é importante. Mas hoje, por exemplo, pensamento crítico, dúvida sistemática, esse tipo de conhecimento mais sofisticado, acaba não sendo, você acaba pescando ele por meio de outras fórmulas, como, por exemplo, português correto, raciocínio claro. Então, você pega raciocínio crítico a partir de clareza da argumentação, mas tem formas mais sofisticadas e mais sutis de detectar, de pescar, de precisar esse tipo de habilidade, entendeu? Nós estamos em 2020, Patrícia. Concurso público, nessa forma canônica, é uma ideia de dinastia chinesa, racionalização da burocracia. Também teve concurso público na França napoleônica, não precisa ir tão longe, tudo bem? Mas o mandarinato, que é a cultura dos mandarins, que tem um conhecimento formal e que, aliás, virava uma elite burocrática, o mandarinato existia lá e existe aqui, né? Diga-se de passagem. Mas, enfim, essa é uma invenção chinesa, arcaica e francesa moderna. Mas, em 2020, com tanta tecnologia, com tanta experiência que a gente teve, a gente pode sofisticar um pouco mais esse tipo de método, que é um método medíocre, é um método que garante certas coisas, blinda um pouco as impugnações do gestor, mas seleciona, talvez ele poderia funcionar melhor. Eu não estou jogando fora o concurso público. Deixa eu chamar o André, então, para ver o que ele dá pitaco em concurso. Obrigada, Zé. André, vamos chamar você aqui para você opinar nessa discussão do Zé aqui. No fundo, é isso. Está na hora da gente ampliar o cardápio, desde que a gente garanta as mesmas, né? Desde que a gente garanta as mesmas, como eu vou dizer, as mesmas garantias, desde que a gente tenha os mesmos parâmetros de isonomia e impessoalidade que o concurso. Mas a gente tem uma experiência, e esse texto do Fernando Fontainha, essa pesquisa do Fernando Fontainha, que o Zé mencionou, estou aqui procurando você, André. Esse texto do Fernando Fontainha, achei você aqui, ver se eu consigo mexer aqui, que o professor Fernando Fontainha falou, ele fala disso, que o concurso, como ele não verifica outras capacidades, ele não necessariamente seleciona quadros capazes de realizar as atividades que estão sendo, André, para quais estão sendo tudo bem? Executadas. Boa tarde, gente. Enfim, já falou pra caramba. O que você dá pitaco aí? Eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu quero te ouvir sobre isso tudo que a gente falou aí, Zé, eu, enfim. Né? Anotei várias palavras, locuções bacanas. Mediocridade isonômica, eu gostei dessa, anotei aqui para mediocridade isonômica. Muito bom, Zé. Existe esse fetiche, né, do concurso público mesmo na nossa realidade, né? Eu uma coisinha para falar. Assim, eu acho que primeiro o que eu acho que eu posso dizer é que o concurso público é algo positivo, né? É algo
que foi carimbado pela Constituição de 88 de uma forma sem precedentes na nossa realidade no Brasil, como algo imprescindível para a formação da base da burocracia brasileira. Né? Artigo 37, inciso 2, né, eu coloco o que muitos autores chamam de princípio, mas na verdade é uma regra, né, que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas, né, ou provas de títulos, né, jamais só títulos, tem que ter as duas coisas. A ideia que não deixa de ser bem intencionada é a de tentar criar parâmetros objetivos para aqueles que almejarem ocupar cargos no âmbito da administração pública. Você tem, de um lado, uma pretensão de isonomia que deve ser estendida para todos os particulares que queiram vir, e, de outro lado, uma pretensão de qualificação do seu quadro de agentes por parte da administração pública. Essa é a racionalidade, uma racionalidade que faz sentido, né? Que tem uma ingenuidade que faz sentido, vamos colocar assim, né? Que deve haver prova, essa prova deve ser objetiva, né? Isso lido em conjunto com o caput do 37, ela deve atender à impessoalidade, né? É necessário que haja impessoalidade, e eu acho que a realidade de concursos públicos, né, então o tom da ideologia de concursos públicos que surgiu no Brasil, principalmente dos anos 80 para cá, eu acho que ela foi uma das responsáveis pela transformação de vários setores da administração pública. Eu acho, do lado da administração pública. Eu acho que não seria possível, não consigo enxergar como viável que o Ministério Público tivesse o papel tão protagonista que tem, não só pelas suas garantias institucionais que estão previstas na Constituição, mas também pelo fato de haver concurso público, né? E muitos concursos, né? Não só dos seus membros efetivos, os procuradores e promotores, mas também do seu corpo técnico, que faz um trabalho importante, né, de cozinha ali, que sem esse trabalho não existiria, né? E você precisa de gente qualificada e gente que tenha capacidade de fazer isso. E isso foi possível por meio do concurso público. Eu acho que a administração ganhou com o concurso público, né? Os âmbitos da administração pública em que houve concurso público de verdade, eu acho que esses âmbitos tenderam a uma melhora. Essa é uma impressão minha, eu estou falando aqui em tom de ensaio, não fiz nenhum estudo sobre isso. Essa é a minha percepção. Polícia Federal, também, muitos concursos. Eu acho que os órgãos de fiscalização de tributos, né, as carreiras jurídicas, eu acho que todos eles são carreiras que cresceram né, se transformaram por meio do concurso público. A história da Procuradoria-Geral do Estado também, acho que você pode comparar a história da Procuradoria da Guanabara, a história da Procuradoria do Estado, do antigo Estado do Rio de Janeiro, elas são comparáveis, porque não havia concurso público, não é mesmo, Patrícia, para o antigo Estado do Rio de Janeiro, e havia concurso só para Guanabara, né, que era uma instituição muito mais de muito mais projeção e relevância do que dos procuradores, com todo respeito, do antigo Estado do Rio de Janeiro, embora houvesse grandes procuradores por lá, como, por exemplo, Ricardo Torres, né, salvo engano meu, que era procurador do antigo Estado do Rio. Não, mas, enfim, eu acho que isso provocou algo positivo, né? Essa objetividade, ela provocou algo positivo no âmbito da administração. E acho também que, no lado dos particulares, o concurso público mudou a vida de muita gente. O Zé Vicente falou o exemplo pessoal dele, falo do meu exemplo pessoal também. Meu avô era açougueiro, estudou até a 4ª série. Meu pai fez concurso para Vale do Rio Doce, antiga, quando a Vale era estatal. E aquilo mudou a vida dele, né? E também abriu oportunidades para mim, que também, enfim, também, meu avô, a mesma comparação, né? Meu avô estudou até a 4ª série, era açougueiro, eu tenho mestrado, doutorado, estudei em Yale. Então, caramba, isso para mim foi possível por conta de concurso público, né? E com essa transformação que houve
com uma oportunidade, uma abertura de oportunidade para muitas pessoas. De modo que essa realidade, que é uma realidade, eu vou usar uma palavra aqui que é muito controvertida, uma realidade meritocrática, ela é melhor do que a realidade aristocrática, né? Em que a seleção ela é feita não por conta de quem eram seus pais, mas por conta do seu mérito. Mérito entendido aqui de forma muito simples, como a somatória do seu esforço com o seu talento, né? Se você tem talento e você se esforça, isso pode implicar isso gera um reconhecimento de mérito. Isso é melhor do que a aristocracia, né? Tem um livro famoso, né, The Rise of Meritocracy, que é uma distopia, do Michael Young, dos anos 50, que é um livro sempre falado quando se escreve sobre meritocracia, né? Que é uma distopia sobre como que seria uma Inglaterra somente baseada em mérito, enfim. Mas o fato é que o mérito é melhor do que a aristocracia. Qual o problema disso? O problema é que o mérito também tem problemas, né? Ele também se torna um fetiche. E aqui começam os problemas, que são apontados pelo Fontaine, que são apontados por outros autores mais contemporâneos que estudam a meritocracia, né? Que na cultura norte-americana, na cultura dos Estados Unidos, a grande quintessência da democracia americana é a meritocracia, né? Isso, enfim, a igualdade de oportunidades para que, de acordo com o seu esforço, o seu talento, você possa chegar em qualquer lugar. O problema é que a verdade é que a realidade nos mostra que o mérito ele tem um problema sério, que é a falta de oportunidade, né? Então, o mérito, quando não vem combinado com novas oportunidades, ele se transforma também numa um novo mecanismo de manutenção de desigualdades. A elite deixa de ser uma elite aristocrática, eu estou falando de forma macro até, mas isso pode ser aplicado para concurso público. Ela deixa de ser uma elite aristocrática e se torna uma elite meritocrática, né? Que também tem seus problemas, porque se verifica, e há estudos que dizem isso, que dificilmente alguém que não teve pais que conseguiram alguma coisa no âmbito dessa disputa, nessa briga de ratos meritocrática, consiga dar oportunidade aos seus filhos para que eles alcancem algum espaço, né? Então, de modo que a meritocracia tende a incrementar disparidades, né? E de formas, às vezes, até meio tristes mesmo, né? Eu adorei esse livro, recomendei para vários alunos, que é A Armadilha da Meritocracia, do Daniel Markovits, que é um professor de Yale. The Meritocracy Trap, A Armadilha da Meritocracia, né? E mostra que, assim, por exemplo, e aí tem estudos que dizem isso, as famílias meritocráticas, ele coloca os meritocratas como a nova elite, né? Então, assim, ele fala, eu sou um meritocrata, né? Eu estudei nas melhores universidades e tal, consigo dar as melhores oportunidades para meus filhos. E pior, muitas dessas famílias meritocráticas, muitas vezes no casal, até uma realidade da sociedade machista que a gente vive, às vezes a mãe que estudou em Harvard para de estudar para cuidar dos filhos, para treiná-los, para que eles também consigam. E aí tem estudos que mostram que famílias em que um dos cônjuges toma conta dos filhos, dessa mãe, acaba que tem mais chance de entrar nas Ivy Leagues nos Estados Unidos. É impressionante como que ele mostra que a meritocracia se transforma numa bola de neve. Ele usa exatamente a expressão. Numa armadilha, em que você acha que você está promovendo igualdade, mas, na verdade, o que você está fazendo é fomentando a desigualdade, né? E aí, para ele vai além. Aí, assim, isso não sei se aplica. A meritocracia ela tende a provocar uma concentração excessiva de trabalho para as novas elites, pelo menos na realidade americana. E ele coloca isso. Assim, você pega
nos anos 80 e 90, os 10 mais ricos da Forbes não trabalhavam. Eram aristocratas. Eram sujeitos que, fiquei rico, não vou trabalhar mais. Hoje, os bilionários americanos trabalham como loucos, né? O Jeff Bezos, da Amazon, é um louco. Trabalha igual um doente. Se ele fosse muito rico, se eu tivesse dinheiro dele, eu não gostaria de trabalhar, mas não é esse o padrão mais. A meritocracia se transforma numa armadilha também por isso, né? Porque ela acaba concentrando... Isso é legal, né? Enquanto o trabalho escasseia para as classes médias baixas. Isso explica muito da ascensão da extrema-direita, do Trump, do Brexit. Não, exatamente. O raciocínio dele é esse. Isso explica muito. Tá faltando trabalho, né? Ele diz isso, ele fala assim, a Hillary Clinton lá nos Estados Unidos provocou... O maior erro da campanha dela foi se apresentar como uma meritocrata. E aí, quando o Trump falava alguma bobagem, ela falava, esse cara aí, pô, eu estudei em Yale. Esse cara não sabe nada. Aí o eleitor falava, mas eu também não estudei em Yale, eu quero fazer alguma coisa. Por que você tem direito de concentrar isso tudo? Por que a Amazon não tem, tem galpões que não tem sequer um gerente? A nova elite hipertreinada, pessoas hiperqualificadas, são capazes de criar tecnologias que esvaziam o trabalho de toda a base que não teve mérito, vamos dizer assim. Entendeu? Assim, é muito triste. Enfim, eu estou indo muito além do que a nossa realidade brasileira. Voltando aqui para a nossa realidade. O que há, mas é verdade que há uma tendência de incremento de disparidades com base na meritocracia, né? Em que o mérito é diferente para cada um, né? Aquele cara que teve, né, ajuda, teve o apoio da família, enfim, que não precisou trabalhar, esse cara certamente tem menos mérito, muito mais facilidade, né? E aí ele não teve mérito. Na verdade, ele tem uma espécie de herança meritocrática, que é a expressão que o Daniel Markovits utiliza. Não existe mais a herança. A herança que se valoriza hoje é a herança meritocrática, a educação que você dá. Isso nos países desenvolvidos é ainda mais explícito, né? Você pega o Bill Gates, o dono do Facebook, o Markovits, Mark Zuckerberg. Ele falou que ele não vai dar herança para a filha, né? Ele abriu mão e fez uma carta dizendo que... Enfim, porque a principal herança na nossa realidade hoje é a herança meritocrática, Patrícia. Então, basta isso, na verdade. Você não, essa é a realidade dessa que provocou, né? E aí esse é o ponto do Daniel Markovits, provocou uma realidade de concentração de renda só comparável, na realidade americana, à era dourada, né? Que foi a pré-29. Mas isso, eu acho que... São boas explicações, André, mas eu acho que ele está botando uma tinta muito forte, uma carga talvez muito forte na meritocracia como a única responsável por toda essa transformação de trabalho e mercado. Talvez a sociedade meritocrática dê ensejo a isso, mas isso viria de um jeito ou de outro. Né? Eu não sei se ele carrega demais na tinta, né? De apontar a meritocracia como esse grande vilão. Talvez. O Gustavo não concorda com nada do livro. A gente leu junto. Não concordo com nada. Não concordo com nada ele escreveu. Eu acho que assim, é uma boa explicação, tem uma boa sacada, mas também acho que não tem estudo da meritocracia, não é. Mas na nossa realidade, eu acho que o grande problema que o Zé resumiu muito bem, conteúdo, homogeneidade, abrangência, é que a gente tem uma limitação do nosso mérito. Primeiro, que ele pode incrementar a desigualdade, né? Só tem oportunidade as pessoas que, de certa forma, vêm da aristocracia, né? Então você, na verdade, se torna um neo-aristocrata, a meritocracia se torna uma neo-aristocracia. Eu me lembro que quando eu entrei na procuradoria, uma procuradora muito antiga me disse que ela era do concurso bem
acho que o concurso do Barbosa Moreira. E ela me falou que quando a gente entrou, tinha gente que ficava reclamando que, poxa, antigamente a gente conhecia todo mundo que entrava, agora não, a gente vem e conhece gente da cidade toda. Enfim, isso transforma a cara da administração pública, né? Mas o problema é que você faz um mérito com base, primeiro, em pessoas que não necessariamente tiveram mérito, porque não foi só o esforço dela, foi também o esforço da família que veio, essa herança, que é típico de uma sociedade aristocrática, e também com base em conhecimentos que não serão úteis, né? Aí você tem problema dos dois lados. Você tem problema que isso não estimula a diminuição da desigualdade, tende a provocar concentração, e, por outro lado, você tende a não equipar suficientemente a administração pública. Então, primeiro eu construí a ideia de que o concurso público pode ser bom para os dois lados, porque ele pode melhorar a base de agentes públicos e pode aumentar o número de oportunidades, mas, por outro lado, ele não necessariamente vai escolher as pessoas que vão trazer os melhores resultados para a administração pública, né? Nos exemplos que o Zé Vicente trouxe, né? Você faz uma prova de português e matemática para o sujeito que depois vai fazer, não tem nada a ver com isso, né? Então, um juiz que vai ter que fazer uma gestão de um cartório, que talvez seja tão ou mais importante do que ele conseguir proferir boas sentenças, né? A gestão do tempo, né? Às vezes o cara não sabe gerir tempo, não sabe, enfim, o CNJ fica com Então, eu acho que o mérito, ele é bom e ruim, ele causa esse paradoxo no âmbito da administração pública, né? Mas a gente ainda tem um fetiche muito forte por esse mérito no âmbito dos concursos públicos, e aí só para o último ponto para falar, indo no início da sua fala, Patrícia, o Poder Judiciário tem uma tendência muito grande a incrementar os direitos dos candidatos, né? Que aí a gente pode até dizer que é um viés dos juízes que foram também, né? Passaram por essa realidade, por essa peneira do concurso público. Ele tem uma tendência de ser solidário com aquilo que ele sofreu no passado, né? Isso é humano, né? Eu não estou querendo acusar ninguém, mas isso é humano, né? Da ideia comportamental desse viés. Então, isso incrementa o fetiche meritocrático, né? E pode fortalecer esse país dos concursos públicos que o Fontainha critica com tanta propriedade. Então, eu não sei como melhorar isso, para ser muito franco, né? Eu hoje estou mais pessimista do que o Zé Vicente, né? Ele acha que pode de repente tem que melhorar esse algoritmo, né? Eu não sei como fazer isso, porque eu acho ainda que para a realidade brasileira, que mal chegou num desenho de burocracia weberiana, né, Ana Miguel, a gente precisa talvez de um pouco mais disso do que outras realidades. O que não significa que a gente não possa criar formas de mitigar problemas de disparidade por conta de falta de oportunidade, né? Que mostra que não se trata só de esforço e talento, mas como política de cotas, por exemplo, né? Que eu acho que podem ter um papel relevante como um remédio para diminuir esses problemas, né? Mas não vai resolver. Eu acho, André, que é preciso talvez um conceito mais alargado de mérito, tá? Sim. Mérito. E cabe na Constituição, né, Patrícia? Cabe na Constituição, né? Cabe na Constituição. Que mérito, né? Há mérito também, há um diferente mérito também em você saber gerir um cartório, né? Sim. Talvez a gente esteja com uma visão muito restrita do que é mérito, né? Do que é o mérito aferível. Na verdade, a gente perseguiu ao longo dos últimos 30 anos, e acho que o Zé falou um pouco disso, a gente perseguiu afinar ou como é que eu vou dizer, aperfeiçoar a isonomia, né? A nossa obsessão foi com o aperfeiçoamento dos mecanismos de isonomia, porque era o que a gente tinha menos, de isonomia e de impessoalidade.
E eu já vi coisa que até Deus duvida, então, em matéria de concurso. E isso eu não vi nos anos 70, nos anos 60. Eu vi nos anos 90, nos anos 2000. Né? Eu já vi estratagemas que para tentar um pouco burlar. Vocês querem ver um progresso que a gente teve? É a questão dos recursos. Os recursos, nos anos 90, recurso não era conhecido, não era provido, recurso... Ainda está muita resistência. A gente ainda tem problemas de objetividade, em objetividade em provas orais. A gente tem muitos problemas ainda. A gente não eliminou todas as questões de isonomia, de garantir impessoalidade, especialmente. Vai haver aí concursos com muitos sobrenomes. Ainda tem muita... Claro que concurso com muitos sobrenomes tem a questão do mérito familiar, mas tem ainda concurso com sobrenomes demais, digamos assim. E talvez instrumentos não tão precisos de impessoalidade que ainda persistem. Né? Critérios de muito compadrio, de pessoas que sobrevivem e circulam no mesmo meio. Então, assim, a gente ainda tem dificuldades com a isonomia, com a impessoalidade, e nós passamos os últimos 30 anos muito obcecados com elas, porque havia necessidade de ser assim, e talvez a gente se descuidou um pouco do que mérito aferir. Né? Acho que há muitos méritos a serem aferidos. Né? Eu acho que esse é um problema. A gente não tem que aferir mérito acadêmico só. Sim. Né? Essa é uma questão. É preciso avaliar mérito num sentido um pouco mais amplo de que só mérito acadêmico, porque mérito acadêmico só necessariamente não garante uma boa prestação de serviço público. Né? A gente nunca aferiu o mérito prestacional. Né? O mérito prestacional, o mérito da sua capacidade de atender bem as pessoas. Né? Acho que o Zé, a saída do inteligência. A gente tem vários níveis. Hoje a psicologia é muito tranquila para dizer que a gente tem inteligência cognitiva, tem inteligência emocional, existe tem outras inteligências, tem gente que fala até inteligência espiritual, inteligência social, existem várias dimensões de inteligência, todas elas relevantes, né? Assim, na formação de um time é importante que haja pessoas que cubram diferentes níveis de cada uma dessas capacidades, né? Então, assim, a gente tem esses vários méritos para examinar, mas alguém falou aí, alguém comentou aí, mas tem concursos ainda muito, muito restritivos. Na verdade, sim, nas carreiras jurídicas, é claro que há muitos limites, mas as carreiras jurídicas, os concursos que já comentaram, têm permitido muita mobilidade social e muitos concursos em carreiras jurídicas, por exemplo, a magistratura, eu acho que é um concurso que tem um espaço, recruta pessoas muito variadas, de variados backgrounds, mais do que outras até. Né? Eu acho que o Fontainha provou que quantitativamente não é bem assim, mas eu acho que ainda tem. Que fala. Enfim, a gente tem, mas tem. Assim, a minha experiência pessoal, pelo menos, mostra uma grande variedade hoje em dia, assim, um grande diferencial de background. Claro que você tem aí o funil de aprova quem decora aquele conteúdo, né? Aliás, falando em conteúdo, eu queria tratar rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, de um assunto que é o controle judicial do conteúdo dos concursos. A gente falou do controle judicial dos critérios de acesso, da descrição do acesso, mas e controle de conteúdo? Eu ainda sou muito refratária, né? E acho que sempre que o judiciário se arvora a fazer esse controle de conteúdo dos concursos, o risco é grande. Qual é a sua opinião? Também acho que isso só incrementa o fetiche da objetividade, né? Enfim, sim. Não existe, né? Enfim. A briga do judiciário com os psicotécnicos é outro exemplo, né? Assim, de caramba, isso porque existe uma ciência por trás disso, né? Que diz que é objetivo, né? Mas o juiz não consegue entender, né? Enfim, eu acho que essa intervenção é indevida, também acho. Mas eu também acho que no psicotécnico a gente teria que poder
para assegurar ele uma maior transparência nos critérios, né? Eu acho Joia, que... mas também isso, mas esse é outro problema. Mas eu acho que é uma forma de você avaliar outros níveis de capacidade daquela pessoa, né? Eu estou só dizendo, psicotécnico é um negócio, psicologia raiz, mas acho que tem coisas muito mais sofisticadas, mas sequer a gente conseguiu passar pelo psicotécnico, né? Enfim. Então eu estou falando isso como uma crítica, assim, a gente podia avançar muito mais nesse tipo de avaliação psicológica, né? A gente precisa selecionar pessoas que tenham inteligência emocional, que tenham capacidade de se relacionar, né? Que tenham capacidade de atender um ser humano, né? Você vai selecionar um sujeito que quer sei lá, ser defensor público, mas o sujeito não tem menor traquejo social, é um sociopata, né? Enfim, não dá. Como é que você vai atender as pessoas, assim, entendeu? Tem que ser alguma forma esse aspecto do conteúdo, né? Eu acho Rodrigo, que isso cabe, oi, né, Rodrigo, tudo na bem? ideia de Chegou prova, na né? live. Olha, Rodrigo. A questão, os recursos serem ainda hoje serem indefiro, pois não tem sentido os recursos ainda hoje serem indefiro. Não dá mais. É preciso ter uma motivação mínima para indeferir recurso. Mas isso tem evoluído, viu? Antigamente nem se entendia que havia obrigação de responder o recurso, tá? E eu cheguei em épocas, eu cheguei a ver concursos em que nem recursos eram admitidos. Havia editais que diziam não serão admitidos recursos. Isso era previsto, tá? Havia norma editalícia que dizia que não serão admitidos recursos. Há uma evolução, tá? Há uma evolução, por incrível que pareça. Havia muita, mas é a mesma evolução do autoritarismo do direito administrativo. Os concursos, como o resto das coisas que a administração fazia, eram muito autoritários. Gente, estamos chegando no fim da live. Antes que corte aí. André, obrigada. Zé, não consegui te chamar de novo, né? A gente acabou enchendo o tempo inteiro sobre o concurso, né? Quem Pois diria, né? O Gente, concurso muito obrigada aí por mais... Sex appeal. Fala, André. Foi um tema como sex appeal. Pois por incrível que pareça, né? A gente não achava que o concurso tinha sex appeal, mas afinal que tem. Né, gente? Muito obrigada aí por mais audiência de hoje. O vídeo deve amanhã, mais tardar, para o nosso canal no YouTube. Não deixem de acompanhar o nosso canal. E até quinta-feira. Obrigado para vocês. Até a próxima. Tchau, André. Tchau, Zé. Beijo. Tchau, gente.